Bom dia, igreja. Eu realmente aprecio esses hinos que tocam na alma da gente. Ele é o que leva você a aquele espírito de adoração, aquela contemplação a Deus que logo explode em adoração. Então nós temos hinos, alegria, de bater palmas, corinhos. Nunca essas coisas, esses hinos, eles quebrantam a pessoa. Então nós temos os hinos que levam a pessoa à meditação, e a meditação leva à adoração, não é certo? Tudo é bem-vindo, tanto lá de cá, hinos que falam da fé, nos anima, e assim por diante. Mas tudo que você cantar, não cante só por cantar. Cante com a sua alma. Se debruce sobre aquilo, ouça. Deixe com que essas pequeninas mensagens falem em teu coração. E é justo, lembremos-nos que na música você recebe cura, você recebe libertação. Você lembra de Saul, endemoniado? Bastava Davi tocar. Davi ungido, com a mão ungida, o instrumento ungido, aquilo aliviava, não é certo? E às vezes, não que esteja endemoniado alguém, mas às vezes a vida tão agitada, tão desesperada, tão aflita, né? Você ponha esses velhos hinos assim, tocado, como a harpa, com o violino, fecha seus olhos, você vai ver que isso acalma teus nervos. Você entra no espírito daquele hino, vai acompanhando a melodia, vai cantando a música dele com a sua mente. Então você vê que aquilo te acalma. Eu recordo sempre de Eliseu, uma vez estava muito brabo, porque ali estava o filho de Acabe, e vieram pedir a ele, ele não, uma palavra do Senhor, ele não tinha nem a palavra do Senhor. Muitas vezes pensamos que um pregador, quando está brabo, é que tem a palavra do Senhor. Não é assim, não é assim. Hoje fulano falou, xingou, chutou, gritou e bem falou tudo. Hoje sim, está com a palavra. Às vezes está mais, não digo que seja assim, às vezes está mais com ele mesmo, sabe? Então, Eliseu não tinha a palavra. E o que aconteceu? Ele disse, tragam a harpa. Por certo, ele disse, vocês me deixam eu ali, né? Vamos lá, arpista. Vamos lá para a beirada do arraial, lá onde não tem ninguém, geralmente é. E ali ele começou, o arpista, a dedilhar aquela harpa, e a alma de Eliseu começou a voar com aqueles acordes. Dali um pouco ele ouviu Deus. Deus sempre fala na suavidade. Elias ouviu viu tremor de terra, saraiva de fogo, ventania, mas Deus estava naquela voz cálida, suave. E aquela voz, ela fala onde? Na sua alma. É aquilo lá embaixo. É aquilo lá embaixo, lá na sua alma. Ali é onde Deus fala. Eu admiro muito que Elias reconhecia Deus falando. Às vezes queremos muito terremotos, saraiva, né, grandes coisas para dizer que foi um grande culto. Termina tudo, sai
Mas o bom é quando você abre o seu coração e daí Deus fala. E aquela voz ali te prende e te leva a uma profundidade maior e você desfruta de uma maior segurança, não é certo? De um contato, de uma comunhão. Isso é o que é importante. Oremos. Preciosíssimo Pai, ensina-nos a escutar a Tua voz. E não só escutar, mas reconhecer e pô-la em prática. Dá-nos, Senhor, boa memória, para que possamos guardar este tesouro. Quando lemos em Tua palavra, quando ouvimos o pregador, nos dê uma memória boa, Senhor, para que a gente possa ter ela sempre à mão, para pôr em prática quando tivermos necessidade. Não nos deixe ser o que a Bíblia condena, ouvintes esquecidos. Pessoas que ouvem e nunca chega, Senhor, aquele conhecimento, aquela plataforma de maturidade, de responsabilidade. Por isso estamos diante de Ti. Teus filhos, Tuas filhas acordaram nesta manhã com seus pensamentos em virem à Tua casa. E aqui estão, Senhor, e isto demonstra que eles estão pondo Deus em primeiro lugar, justamente no dia do Senhor. É quando se dedica para a memória da ressurreição de Cristo. E sabemos que este dia não deveria ser ocupado com outras coisas, nem mesmo com descanso, mas ocupado mais com as coisas de Deus. Nós pedimos também que o Senhor nos discipline, ó Deus, dentro daquilo que deva ser, Pai, não dentro daquilo que queremos que seja. Ó Deus, que cada um possa valorizar a Tua perfeita vontade e que seja uma busca, Senhor, por ela ardente, uma busca ardente de coração, uma preocupação constante, como Jesus tinha esta preocupação, que era fazer a vontade do Pai. Certa vez, quando ele esteve aquele encontro com aquela samaritana e ele estava com fome, esteve com sede, ela lhe deu de beber água, porém ele estava com fome. E os discípulos haviam ido a buscar água, a buscar comida na cidade. Nenhum deles ficaram com ele. Isso mostra que eles estavam com fome. E quando trouxeram a comida ao mestre, ele não quis comer. E diante de toda a insistência, e nós sabemos que a fome é uma dor amarga, dura, Senhor, que quase se torna irresistível mantê-la diante de uma refeição. Mas a tua maior fome era fazer a vontade do Pai. E o Senhor disse, uma comida eu tenho para comer e esta é fazer a vontade. Oh Deus, Deus dos céus, da terra, Deus dos apóstolos, dê esta fome, Senhor, para cada irmão, cada irmã, cada criança, moço, moça, cada diácono, cada pastor, cada igreja, cada um dos teus filhos, uma fome para fazer a tua vontade, Senhor, sem importar com as consequências, sem se importar com as perseguições, sem se importar com a avaliação que os amigos vão dar, ó Deus, as colegas de escola, sei lá o quê. Dê, Senhor, esta fome por Ti, Senhor, por fazer a Tua vontade, Pai. E que o Senhor nos tome
pela mão e nos guie para a tua vontade. Então, diante disso, Deus, é que nós deixamos a nós mesmos sobre o altar, todas as nossas ideias. Não quer dizer que nós não temos, Senhor, nossos desejos, nossa vontade própria, mas queremos que a tua vontade seja acima da nossa própria vontade. Quando Jesus estava diante da cruz, ali no Getsêmani, sua dor, sua agonia, seu desespero, sentiu tão solitário, mesmo perto de tantas pessoas queridas, ele diz: Pai, passe de mim este cálice, se possível, mas não seja a minha vontade, mas cumpra-se a tua. E o Senhor, vendo o desejo daquele coração nobre de teu filho, o Senhor cumpriu a tua vontade. Nós não queremos, ó Deus, que a nossa vontade, pelo menos eu lhe digo, e eu creio que falo por muitos diante de ti, por isso eu faço da minha oração a oração de todos. Que o Senhor não olhe para a nossa própria vontade, se esta vai contra a tua, mas cumpra a tua vontade em nós. Não importa como nos olharão, como nos medirão. Ó Deus, queremos que Cristo cumpra-se em nós. Perdoa nossas falhas, nossas rebeldias, nossas preguiças, nossos poucos casos, e faça com que a luz da tua glória brilhe mais em nossas almas. E à medida que o mundo velho se mergulha na escuridão, no pecado, e as religiões, os religiosos vão atrás de uma coisa fácil, de uma vida fácil, ó Deus, eu creio que as virgens prudentes estão indo ao contrário, buscando mais do azeite, mais do Espírito. Dá-nos, Senhor, mais de Ti mesmo. Eu sei que este azeite, ele opera de acordo com a Tua palavra. Então, dá-nos a graça para termos uma aproximação certa e assim alcançarmos aquilo que necessitamos. Olhe para a condição de cada um aqui, Senhor. E nós estamos aqui para ajudar, para animar, incentivar, plantar aquilo, Senhor, que possa ser benéfico ao Teu povo. Mesmos para corrigir, chamar atenção, mas sempre com este propósito, desejando o bem da Tua igreja. Nós Te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 3. Gálatas, capítulo 3. Quero começar a fazer a minha pergunta. Hoje é dia 12, né? Quantos já leram a mensagem Abraão e sua semente depois dele? Toda ela. Levante bem alta a mão. Eu não quero que vocês confiem na leitura aqui do púlpito. Eu quero que vocês tenham essa prática. Você mesmo, quando pega uma palavra, a mensagem, a leia. Não é só uma por mês, mas esta é a mensagem do mês. Como foi feito com a mensagem passada. Estão poucas mãos ainda, né? Talvez alguém disse, nós vamos acompanhar na escola, com comentários. Mesmo que você leia, na escola, somente com os comentários, lhe ajudará a ver melhor. Não é que você vai ver, você vai ver melhor. Então, você deve ter a tua própria relação dentro destas coisas. Gálatas 3, 29. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa.
Então, somos descendências de Abraão quando somos de Cristo, e assim somos herdeiros da promessa. Podeis assentar? As crianças podem descerem. Nós vemos ali o irmão Gilberto, Bem-vindo entre nós, né? Deus te abençoe. E estamos lendo a mensagem, Abraão e sua semente depois dele. Não é lendo por ler, estamos comendo, né? Bem devagar, não é assim? É assim, né? Eu não quero recapitular tudo, eu quero avançar o máximo que puder, mas só para que vocês vejam que nós vemos que a Bíblia, o Velho Testamento, é uma sombra. Olha bem, o que é uma sombra? Uma luz bate num objeto, então dali se projeta na parede. Vamos dizer, a luz batesse na minha mão e projeta na parede esta mão. A sombra é uma sombra. Ela não é uma realidade, é sombra. Entende? Ela só existe por causa da luz, não é? E o objeto. Mas quando este objeto se aproxima daquela sombra, o que acontece? A sombra, ela é absorvida. Assim é o sábado, assim eram as festividades de Israel, os sacrifícios e tantas coisas, né? E mesmo a chamada de Abraão, a vida de Abraão, é um tipo, é uma sombra, como Deus te chama, como Deus me chama. Então, são sentidos compostos. Por exemplo, do Egito chamei o meu filho. Você nunca vai ver no Velho Testamento dizendo que Deus chamaria do Egito Cristo. Mas se você for na referência ali, você vai encontrar que isto se refere a Israel, quando Deus tirou Israel do Egito. Mas o apóstolo disse que falava de Cristo. Por quê? É uma sombra. Sempre há sentidos duplos. Entende? Há os sentidos duplos. O natural, falando espiritual, as parábolas, falando do espiritual. Então, você deve sempre equilibrar ao olhar estas coisas, né? Ter o seu equilíbrio. Nós vemos que Isaque, por exemplo, é um tipo de Cristo. A semente de Abraão natural é Isaque, que está em Israel. Mas Deus não disse que abençoarei as tuas posteridades, falando de muitos, mas a tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3, Paulo explica isto. A semente de Abraão espiritual é a semente da fé dele, que é Cristo. Vocês estão entendendo? E como Abraão esperou a Cristo, a igreja também espera por Cristo, para o rapto. Não é isso? Porque ela tem uma promessa, como Abraão tinha uma promessa. Então, vocês vejam que tudo é um tipo. Por isso que a mensagem ela é intitulada Abraão e sua semente depois dele. Uma vez em Cristo, nós somos esta semente. Então, a trajetória de Abraão é simplesmente uma sombra dos passos da trajetória de qualquer cristão. Entende? A de qualquer cristão. Eu vou adiantando aqui um pouco. Se você olha Gênesis 12, você vai ver que ali Deus chamou Abraão. O que é isto? A justificação pela fé. Quais são as 3 etapas da graça? Tem esse folheto aí que tem ajudado a muitos. Isso é uma coisa básica
para o teu entendimento, você vê que Deus trabalha em três, e há três etapas da graça: justificação, santificação, e qual outro? O batismo do Espírito Santo. Olha bem, justificação, Deus demonstrou isso na restauração da igreja, começando com Lutero. O primeiro passo é a justificação, o segundo passo é a santificação, o terceiro, o batismo do Espírito Santo, e então a pessoa está naquela linha reta, no caminho estreito e reto. Não existe quarto passo, quinto passo, são esses três passos. E nós vemos que os passos, os acontecimentos com Abraão, é justamente o caminhar da igreja, é o que vai acontecer com a igreja. Em Gênesis 12, vemos Abraão sendo o quê? Chamado, como Deus nos chamou, não é certo? E Deus chamou Abraão não porque Abraão era bom, era justo, mas ele era malvado. Mas Deus chamou pela sua graça, não porque você ou eu, quem for, mereça alguma coisa. É a graça e nada mais. É a predestinação. Deus viu quando ele, antes da fundação do mundo, quando ele apresentou o quadro, simplesmente você abraçou esse quadro e foi com ele até o fim da jornada. Então, aí está a predestinação pela presciência de Deus. Em Gênesis 15, você vê o que Deus fez um pacto com Abraão. Eu estou adiantando aqui, mas quando você lê a mensagem, você tem já uma visão correta. Em Gênesis 15, foi um pacto, quando Abraão diz: como saberei que o Senhor vai cumprir isto? Foi quando Deus disse: você traga esses animais, uma novilha e não sei o quê, uma pombinha, né? E ele parta o animal, que era um tipo de pacto antigamente. Hoje vai no cartório, assina, registra, mas antigamente era isto. Partia o animal, deixava uma banda de um lado e do outro, e a pessoa que estava fazendo este pacto simplesmente passava pelo meio daquelas bandas. Entende? Era o sistema deles. No Japão, eles têm o sistema do sal, o pacto de sal. Entende? Joga sal um no outro. E nós aqui temos, quando fazemos um negócio, então tudo bem, pegamos na mão, não é isso? Confirmando este pacto. E Deus confirmou o pacto com Abraão. Entende? Abraão matou o animal, pôs ali, ficou por ali, passou pelo meio, fez a parte dele. E lá pelas tantas da noite veio uma luz branca e cruzou no meio. Ali estabeleceu o pacto. Foi quando aconteceu isto na cruz. Deus partiu Jesus no meio e você aceitou. Um lado é o corpo, outro lado é o espírito, a morte, né? E Deus simplesmente retém o seu corpo, está na glória, e o seu espírito foi enviado sobre a igreja. Prova de que Deus está empenhado nisso. O Espírito Santo é a prova de que Deus realmente está pactuado. Por isso, Paulo diz: quem não tem, não é dele. Quem não tem o Espírito Santo. Não é ter uma igreja, não é ter conhecimento da Bíblia e saber e conhecer mistérios. O assunto é essa luzinha branca em sua alma. Amém? Então, veja, Deus fez o pacto com Abraão. E mesmo fazendo o pacto com Abraão, mais tarde vemos que Abraão enfraqueceu ainda. Você sabe o ser humano como que é. Tem hora que ele anima, tem hora que ele aspira e expira, né? Tem hora que vai, tem hora que baixa e vai indo. A vida é isso.
A vida é isso. E ninguém foi diferente do que você é ou de qualquer outra pessoa. O ser humano é isso. E Abraão ainda ficou pensando, matutando, e disse: Senhor, mas como eu saberei se terei este filho? O meu servo Eliezer, o Damasceno, vai ser o herdeiro de tudo que eu tenho. E Abraão tinha razão quando ele olhava para si, o seu velho corpo, sua velha esposa, não tinha nenhuma condição, né? Que, na verdade, Deus permite, parece que deixar com que você fuja do seu positivismo baseado nas condições naturais. Então, por isso que às vezes Deus permite, eu não sei se é isso, Deus permite que a coisa vai, quando a pessoa diz: olha, não tem jeito. Aí Deus chegou para Abraão e disse: eu sou o El Shaddai. El Shaddai. Shad quer dizer peito. Isso representa o quê? Eu sou o que te nutre, o que te sustenta, o que te alimenta. Entende? Quer dizer, amamenta em mim. Siga crendo. Então, nós vemos que Abraão passou pela justificação, quando foi chamado. Quando houve o pacto, a santificação. Entende? Deus veio ali, ele separou as bandas. A mensagem pentecostal, há um século atrás, representa o quê? Deus animando a igreja, dando a ela o quê? Dons. Dons. E isso ajudou, né? A acender o fogo. E assim você pode ver que tudo isto representa os passos da igreja. Quando chegamos em Gênesis 18, nós vemos que Deus visitou Abraão ali na tenda e revelou o segredo. Isso aponta para o ministério do Filho do Homem. Estão entendendo? Porque revelar os segredos do coração. E o que Deus foi fazer ali? Foi dizer para Abraão que chegou a hora. E os dois estavam tão velhos, um com 100 anos, 99 anos, e ela 89. Eles não tinham, Abraão já não tinha mais semente para ser pai. Porque o homem, depois de uma certa idade, ele também perde. E veja você, e muito menos Sara, uma mulher passar por uma dor de parto, gerar filho e passar por toda a encrenca, olha, não é fácil. Então, o que houve? Eles foram restaurados. Estão compreendendo? O que é restaurado? Renovados. Então, logo após essa visita, nós vemos que Abraão passou por uma restauração. A Sara passou por essa restauração, a ponto que aquele rei desejou casar com ela. Como eu digo, ainda bem que não perguntou quantos aninhos a senhora tem, né? Eu acho que não havia costume perguntar os anos naquele tempo. Se até hoje elas não gostam de responder, né? Então, veja vocês, ela tinha que ter condições para ter aquele filho. E é o que a igreja precisa, dessa renovação, dessa restauração, deste empenho espiritual. Entende? Precisa do Espírito Santo, precisa estar casado realmente com Deus, precisa deste avivamento espiritual em sua alma. Para quê? Para que possa gerar o nosso Isaac, Cristo em vós. E logo o que vamos fazer? Encontrar o nosso Isaac na glória.
Então, Isaac é um tipo de Cristo. E nós o encontraremos. E ali, quando Abraão pegou o seu filho, era o fruto da fé. Isaac era o fruto da fé de Abraão. E ele pôde mostrar ao mundo incrédulo. E quando Cristo vier, entende? Ele é o fruto da fé da igreja, porque ele vem por ela. Aí encontraremos com ele nos ares. Logo mais, essa é a trajetória da vida de Abraão, desde o Gênesis 12 até o Gênesis 25, quando Abraão morre. E eu disse, leiam. Logo mais, nós vemos que enquanto Deus estava falando com Abraão ali, logo após aqueles 2 anjos que acompanharam a Deus, não era uma trindade, 3 deuses. Pensa, se eu fosse Deus, eu ia criar mais 2 para competir comigo? Que é isso. Então, veja vocês, dos 2 anjos fora Sodoma e Gomorra. Deus nunca foi ali. Aquele era Elohim, que quer dizer, aquele que vive por si próprio. Abraão ajoelhou na frente dele e disse, meu Senhor. Se fosse 3, Abraão diria, meus senhores. Mas é meu Senhor. Deus é um. Ló, que não tem revelação, disse, meus senhores, né? Então, aqueles anjos desceram até Sodoma, que representa este mundo. E o que houve logo após essa visita, nós vemos que Sodoma foi queimada. O que será logo após quando a igreja subir? A tribulação. Então, irmãos, eu disse para vocês que ia ser rápido, né? Não ia demorar, mas estamos adiantando aqui. A Bíblia, ela cumpre-se ponto por ponto. Você deva ver quão grande, quão rica, quão profunda. Ela é o livro mais moderno que existe. Ela fala deste novo sistema que está vindo aí, que ninguém vai comprar, nem vender. E a verdade que passa as coisas aí, a gente não presta atenção, nem conhece o bastidor das coisas, porque tudo isso diz que virá como uma tarrafa, um laço. Quando vê, está aí. Entende? Mas vocês veem que os judeus estão retornando as negociações com Roma, porque Roma tem o crédito e tem o dinheiro, o ouro, o metal. Mas eles não sabem negociar. Quem sabe negociar é os judeus, eles que controlam as grandes instituições mundiais. Por isso Hitler tinha uma raiva deles, porque a Alemanha entrou em colapso, né? E, na verdade, os judeus é que controlam as finanças. E se você tivesse dinheiro, mas não soubesse como aplicar, você ia buscar quem? É onde eles farão este pacto. Eles simplesmente estiveram suspensos, estão retornando, e a verdade é que eles farão este pacto. Farão este pacto. E quando Roma tiver, a coisa vai dar o golpe de baú neles. Não só neles, mas na União Europeia. Em todo o sistema mundial. Se você olha a internet, olha a proposta do Vaticano, quando houve, em 2008, aquele problema aí, dessas estouro de bancos aí. O Vaticano, o Papa, o alemão, ou era o Papa de então, disse também vão confiar em papel, porque crédito é só papel, não se vê dinheiro, é só número. Não, fulano disse que paga, eu tenho tanto com ele, e você conta aquilo como se fosse dinheiro. Mas aquilo não é dinheiro real, é um crédito. E logo aquele Peter Turkson, aquele cardeal negro, creio que é de Gana, que estava até cotado para ser um papa, lançou a proposta, com apoio do Vaticano,
de criar um sistema mundial financeiro, um banco central dos bancos centrais de todas as nações, e um governo justo, equilibrado, para que nenhuma nação caísse aqui e fizesse a barca balançar. Eu estive lendo, as palavras são doces. Então, irmãos, a proposta está de pé, e eles trabalham, porque essa é uma visão não de hoje, esta é uma visão que Roma tem de muitos séculos, séculos e séculos, amém, sabe? E devagar eles chegam ali. E a Bíblia já declara. Então a Bíblia, irmãos, ela está na frente de qualquer livro moderno que surge por aí. Conheça a sua Bíblia e, graças a Deus, pelo profeta que vem e nos mostra onde está, como é, como por aqui, por ali, por aqui, acolá. Então, o profeta, um homem simples, sem estudo, né? E aí é onde está a minha confiança, porque se ele fosse teólogo cheio de mil maracutaia na cabeça, eu não ia crer nele, não. E eu olho a mensagem e vejo tudo encaixa tão bem, só pode ser Deus, não é? Então você leia as mensagens, conheça elas, entende? E a sua visão a respeito de Deus deva ser uma visão de Deus. Agora, como Deus revela a sua visão? Através de profeta. Por isso a Bíblia diz que o povo sem um profeta se corrompe, porque é o canal que Deus mostra a visão dele, como fazer eu ir ou não ir, como atuar. Quer dizer, qualquer outro canal é um canal, tem tantos canais por aí, né? Igual televisão aí, sei lá, tem o canal assembleiano, pentecostal, metodista, batista, católico, entende? Mas qual é o canal certo? A visão de Deus, esta é a visão de Deus. Ele começou com Moisés e veio vindo, sempre ele veio através de seus profetas, e ele não vai mudar hoje. Então, deixe com que a mensagem seja a tua visão para julgar as coisas. Nunca vamos tomar a Bíblia para explicar a mensagem. Não faça isso. A mensagem é que nos explica esta Bíblia. Ela que nos explica. Entende? Então, você tem que tomar a mensagem nesse ponto aí, qualquer outro ponto, se você não entende o que está dizendo a Bíblia, e veja o que disse Deus através do seu profeta. E pronto. Essa é a nossa fé. E, na verdade, nós temos que seguir alguém. Temos que seguir. Agora, Paulo mesmo disse isto, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha bem, quem seguia Paulo estava seguindo a quem? O importante é saber a quem este homem seguiu. A quem este homem seguiu. Você diz para alguém, o que você segue? Eu sigo a Bíblia. Faça o teste. Você vê que a pessoa não segue ninguém. Irmão Green diz que sempre ele faz esse teste com esse tipo de gente. Só um dia que um disse a verdade para ele, disse, eu sigo minha mulher. Mas sempre eles vão dizer que segue a Deus. Deus através de quê? Via A, B, C, D. Não. A visão correta é sempre através de um mensageiro. Então, leia. Agora, se a pessoa não lê, não conhece, eu não julgo uma pessoa quando ela diz,
é um falso profeta. Segundo a maneira que ela foi ensinada, instruída, ela vai julgar a si mesma. Porque a Bíblia diz que haveria falsos profetas. Se naqueles dias disse isto, e hoje quantos mais tem? Agora a Bíblia nos ensina a identificar quem é o falso e o verdadeiro. Se o verdadeiro fala segundo a palavra e aquilo se cumpre, é uma vindicação que Deus o mandou. Agora, se a pessoa fala e nada se cumpre, embaralha tudo, Deus diz, eu não enviei. Quer dizer, é mais fácil identificar o verdadeiro do falso do que descascar uma banana madura. Só ver, cumpriu, não cumpriu, não cumpriu. Não bate com as escrituras, não bate com as suas profecias, não deu certo, suas previsões. Ora, esqueça. Então, eu digo sempre o seguinte, o que é que você conhece a respeito dele? Ah, me disse isso, isso. Não, não venha comer a coisa de segunda mão. Você já leu? Você foi procurar inteirar realmente? Porque você está dizendo por segunda mão. E uma pessoa não deve ter uma religião de segunda mão. Pilatos disse, és tu Cristo? Jesus disse, você teve uma revelação, meu pai o falaram para você. Quer dizer, você tem uma religião de segunda mão? Então, por quê? Quando a pessoa conhece a vida do mensageiro, por isso que é importante aqueles livros sobrenatural, a história da minha vida, é bom que conheça e analise o caráter daquele homem, como Deus tratou com ele. E depois conheça o que ele pregou. Conheça o que ele ensinou. Abra a sua Bíblia e vê se há alguma coisa fora. E depois você me mostra. Nunca nenhum deles voltaram. Porque ao começar a ver a coisa, eles vão crer a verdade que eles não querem conhecer, porque tem medo de deparar com a verdade. Por isso fogem. É medo. Se não é medo, é um desinteresse de Deus. Então, irmãos, deixa-me eu ir por aqui por essa mensagem. Nós vamos continuar. Passamos pelo capítulo 12. Abraão, quando ele foi chamado, foi por eleição. E isto era a justificação pela fé. Parágrafo 63 em diante, já falando do capítulo 15, né? Falando do capítulo 15, creio que é isso aqui. Foi o capítulo do pacto. Vamos pelo menos ler este. Notem, ele disse a Abraão no capítulo 15, se você vai notar isto ele disse para ele, para tomar uma novilha de 3 anos de idade, uma cabra e uma ovelha de 3 anos de idade, e parti-las no meio, e oferecê-las a ele. E Abraão pegou esses 3 animais de 3 anos, como eu disse a vocês, 3 separações, os 3 como a Trindade, e assim por diante, 3. Quer dizer, Deus sempre trabalha em 3. Agora nós vemos que ele os cortou e os separou, então ele colocou 2 rolinhas e um pombinho ali. Ele nunca dividiu os pássaros. Ele nunca dividiu os pássaros. Porque no Velho Testamento, para o Novo Testamento, o sangue para sacrifício foi mudado. No Velho Testamento era o sangue de animais, no Novo é o sangue de Cristo. Mas as rolinhas e o pombo representavam a cura, pois nós sabemos que era a purificação da lepra e assim por diante para a cura.
E a cura sempre foi baseada na sua fé em Deus. A cura não foi incluída no Novo Testamento, na nova expiação. Quer dizer, a cura sempre houve, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, né? Por isso que a pombinhas e a rolinha não foi morta, ela representa na Bíblia a cura. Bem, se a velha expiação tinha cura, esta não é a melhor? Como pode dizer então que não é? Mas está tudo baseado no mesmo. Como o irmão Egre, ou algum desses irmãos, não muito tempo atrás, o irmão luterano que me disse que eles conheciam uma bruxa que curava as pessoas. Eu disse, não, você nunca viu nenhuma bruxa curar alguém. Todavia eu estive na África e vi aqueles, eles vão diante da curandeira e são curados. E na Alsácia-Lorena, França, há um lugar próximo ao, eu penso que é o rio Sena, onde está a igreja de Notre-Dame. Há uma mulher morta enterrada lá, neste grande lugar desgastado, aonde eles vão ali e esfregam isto para manter as pragas fora da cidade, aquela rocha sobre aquela mulher morta. Ora, certamente as coisas acontecem. Certamente é aproximação. As pessoas pensam que estão se aproximando de Deus através daquele ídolo. As pessoas pensam que estão se aproximando de Deus através da curandeira. E muitas vezes, pessoas do campo hoje, aqui na América, alguns homens dizem, apenas venha, eu tenho cura. Isto está errado. Os bons mestres do Evangelho sadio não ensinam desta forma. Eles o ensinam como na expiação. Quer dizer, a cura está na expiação. Cristo, né? Cristo te curou. E eles estão aqui apenas como homens de Deus, com fé, para crer e orar por você. Mas quando você ouve alguém dizer, eu posso curá-lo, eu tenho cura, eu tenho feito isto está errado. Cristo fez isto por você quando ele morreu no Calvário por você. Esta é a bênção que pertence a você, é sua. E as pessoas estão se aproximando destes ídolos e imagens, e curandeiros, adivinhos e diferentes coisas, e elas são curadas, porque elas creram que, através daquilo, elas estão se aproximando de Deus. E a cura divina é baseada na fé, se você crê nisto. Então, parar um pouquinho aqui para explicar, porque muitas pessoas se enganam. Há pessoas que dizem, o diabo curou. O diabo ele não cura ninguém. Jesus disse, se um reino dividido não pode ficar de pé. Se o diabo expulsa o diabo, como que pode o seu reino permanecer? Toda cura, ela vem de Deus. Mesmo os médicos, os remédios só auxiliam. Mas a cura, ela vem de Deus. Amém. Compreendam isto. Nós não somos contra o remédio, mas também não é qualquer coisa que já corremos para o remédio. Temos que confiar em Deus. E eu penso que se oramos, mesmo se os médicos orassem ali na hora da operação, tudo, as coisas sairiam bem melhor. Deus tomaria aquelas mãos e faria melhor as coisas. Então, mas fulano foi ali, fez um despacho, e foi uma bruxaria, fulano foi... Ali em Goiânia, próximo a Goiânia, a 18 quilômetros, tem uma cidade chamada Trindade. Creio que é a segunda cidade de romaria no país. A primeira é Aparecida, né? Em São Paulo, e a segunda é Trindade. Você vai lá, você vê muletas, você vê isso e aquilo. Até mesmo gente vem de longe, andando a pé, outros andam de joelho ao redor da igreja, com pedra na cabeça, fazem absurdos de votos absurdos.
Deus não quer sacrifício, Deus quer o coração. E as pessoas alcançam. Você diz, mas como? Deus está ali? Não. Mas é a fé da pessoa. Por ela pensar que ela crê que ao aproximar disto, daquilo, cumprir esse voto, ela alcança essa bênção. Entende? Ela alcança isto. Então vai lá na feiticeira, vai lá naquela coisa, faz voto lá para aquele santo, e assim por diante, né? Não é aquela coisa que cura. Não, a cura vem de Deus. Mas é a fé da pessoa. É a fé. Então, este é o centro da coisa. Isso confunde muita gente, mas é a fé da pessoa. Muitos pensam que, através dessa denominação, eles são salvos. Aí já é outra história, né? Mas alcançam a bênção. Pode ver. Os pregadores, ponha um copo de água sobre o rádio, eu vou orar e você vai tomar e vai ser curado. A pessoa faz aquilo, crendo que através daquela água benzida, que os católicos foram os primeiros a sair com isso, né? Tem a cura. Põe a tua mão sobre o rádio, põe a tua mão aqui, põe a tua mão ali, veja isso, veja aquilo. Papapá. Então, às vezes, as pessoas precisam de algo, um toque, de alguma coisa para receberem as bênçãos. A fé delas depende disto. Quando a genuína e verdadeira fé bíblica, ela não precisaria disso. Por exemplo, aquele romano disse para Jesus, mandou dizer, venha curar o meu servo. E Jesus disse, eu irei. Daí ele mandou um recado e disse o seguinte, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Diga eu sou um homem também de autoridade. Eu digo para esse soldado, vai, ele vai, vem, faz isto, faz isto, eles fazem. Então o Senhor diga uma só palavra e o meu criado será curado. Aquele centurião reconheceu que Jesus, como ele tinha autoridade sobre os seus soldados, Jesus tinha autoridade sobre as doenças, não era preciso ele vir. Isto é o quê? Fé na palavra. A palavra é a autoridade. Esta é a fé perfeita, fé da palavra. Agora, enquanto a pessoa depende de encostar, beber água benzida e tanta coisa mais, isso está ainda um pouco aquém, né? Um pouco aquém. Agora, outro ponto, 67, diz o profeta, que os verdadeiros mestres, pregadores do Evangelho, eles nunca tomam o lugar, vamos dizer, como o poste de cura. Eu tenho a cura, eu sou isso, eu sou aquilo, eu orei, fulano, entende? Não é assim. A cura está em Cristo, Jesus. Se você hoje, se encontrasse Jesus em pessoa, e você dissesse, Senhor, eu estou doente, meu fígado está com iomas, me cure. Senhor, eu estou perdido, me salve. Ele não poderia fazer isto. Ele diz, eu fiz isto por vocês há 2000 anos atrás. Quer dizer, você tem que olhar, está na expiação. É o que ele já fez, é somente tomar o que ele fez. Não é? É tomar. Mas eu fui salvo hoje. Não, você está tendo conhecimento. Você foi salvo naquele dia no Calvário. Amém? Então, os verdadeiros mestres, eles ensinam que é em Cristo. Agora, é claro que eles têm que crer. Se você busca a oração de alguém, busca a oração de uma pessoa que creia. Que creia. E o crente, ele morre, mas morre crendo. Entende? É como disse alguém, criticando um doutor, para o pregador, disse,
Com os crentes não tem jeito. Se cura, é Jesus que cura. Se morre, é Jesus que leva. O crente morre crente. Entende? Se Deus não me curou, entende? Eu não alcancei essa bênção, essa dádiva. Quer dizer, a minha fé não alcançou, não era o propósito de Deus. Porque se Deus quiser me levar através, ou te levar através de uma coisa, você vai morrer aí no meio de toda a igreja, orando e chorando por você. Então, nós temos que saber que é a vontade de Deus. Então, vejamos que o crente morre crente. Não, Jesus pode fazer isso. Ele tem poder. Entende? Ele tem poder. Agora, esta é a razão que as rolinhas e o pombo não foram separados. Eu disse a vocês que algum dia eu conseguiria falar sobre isto. E eu pensei que, tendo o tempo que tenho, como tenho nesta tarde, eu tentaria trazer isto para vocês. Esta é a razão pela qual eles não foram separados, quer dizer, partido, né? Mas os outros foram cortados, separados em dois. Agora, o que Deus estava fazendo? Para matar aqueles animais, ficava tomado de sangue, quer dizer, tem que derramar sangue. Para usar o sacrifício para a purificação do pecado, deve haver uma oferta de sangue. Deus baseou isto em Gênesis, quando o homem tentou construir para si uma organização ou um tipo de avental com folhas de figueira e se enrolar naquilo. Deus se recusou a olhar para ele. Adão e Eva pecaram, correram e fizeram um avental de figueira. Não é que um estava com vergonha do outro, estava com vergonha de Deus. E você sabe que o pecado dói na consciência da pessoa e ela simplesmente tenta fugir. Hoje não foge como eles fugiram, mas hoje querem fugir através de uma justificação, de uma razão, entende? E tudo isso são folhas. A palavra religião, ela quer dizer o quê? Cobertura. Olha bem, cobertura, assim como a roupa é cobertura. Religião quer dizer cobertura. Deus aceitou aquela cobertura maquinada por Adão e Eva? Não. Agora, qual foi a cobertura que Deus usou? O sangue. Matou o cordeiro, é o sangue. A veste era para cobrir a nudez natural, mas o sangue era para cobrir a nudez espiritual. Amém? E Deus, quando Deus uma vez fez um pronunciamento, quando Deus uma vez diz qualquer coisa, quando Deus vem em cena para fazer uma decisão, essa decisão que ele faz tem que durar para a eternidade, porque sua palavra é perfeita. Ele não pode voltar atrás e dizer, eu estava enganado ontem, mas eu sei mais acerca disto hoje. Como ele pode ser infinito e fazer uma afirmação e ter que voltar atrás nisto? Como? E isto nos dá confiança neste do qual estamos falando a respeito, Deus. Ele não pode falhar. Se Deus foi uma vez chamado para curar o homem enfermo, e ele o curou com base na sua fé, se outro homem vier sobre a mesma base, ele tem que satisfazer a mesma condição, ou ele fez errado quando ele curou o primeiro homem. Certamente, se ele salva um homem com base na fé, então como vamos conseguir isto com filiação de igrejas e aspersão e batismos e assim por diante? É pela fé, pela graça, pelo poder de Deus, por alguma coisa que algo que cumpriu o requerimento de Deus, e Ele te chamou e mudou sua vida antes mesmo que você pudesse fazer qualquer coisa a respeito disto. Ora, não há nada em você. Você é um pecador para começar.
e não há nada ali para mudar. Então Deus, pela sua graça, te conheceu e te chamou para o seu ministério e para as suas bodas do Cordeiro. Veja, não há nada que você possa fazer sobre isto. A graça de Deus somente. Deus fez isto por graça. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não finge crer, né? Mas crê. Naquele que me enviou, tem, veja, tempo presente, vida eterna, e não cairá em julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Amém. Como vamos contornar isto? Há tanta crença fabricada indo por sensações e coisas assim. Mas quando em seu coração você crê, quando alguma coisa acontece com você, é Deus quem faz isto. E Deus é o único que pode fazer isto. Então Deus, por graça e eleição, colocou isto em seu coração para crer. Não estava ali para começar, e você não tinha como colocar isto ali. Deus colocou ali e você respondeu ao chamado. Eu vou parar um pouco para comentar aqui sobre este ponto, que coisas baseadas em sensações. É normal, qualquer ser vivo tem a sensação. Isso, se a pessoa não tem sensação, está morto. Está morta. Todo ser vivo, entende, tem sensações. Mas não quer dizer que a espiritualidade de uma pessoa ou a fé está baseada nas sensações. Em sensações. Se vai em um baile ali, há sensações, as pessoas estão dançando, suando e gingando o seu corpo de uma forma sensual. Se você vai entre os pagãos, os hindus, ali estão eles, entende? Vibrando e tremendo e bate no chão, até estremece o chão. Até há um pequeno terremoto ao redor deles. Então, há coisas absurdas. E aquilo, então, impressiona muita gente como que aquilo é certo. Entende? Aquilo é certo. E é certo que as pessoas têm fé nessas coisas lá. Mas uma fé, ela tem que ter um caminho certo. Ela não pode ter um caminho errado. Você pode pegar a estrada indo para o Rio Grande do Sul pensando que está indo para Xanxerê. Asfalto é o mesmo, é tudo preto, né? Então, você pode estar, como diz, sinceramente errado. Mas a maneira correta é ter a fé nas coisas de Deus. Agora, não ficar com medo de ter sensações. Umas pessoas são mais fáceis de se emocionar, outras são mais... É igual madeira, um é fácil de pegar fogo, o outro é difícil. Uma pega e fica fumaciando ali, igual canela, né? Mas tem que meter ela no meio de umas boas de labareda, ver se acende ou não acende. Eu sou um tipo de pijuca meio ruim, sabe? Mas eu gostaria de... Eu gosto de estar perto de onde há mais. Então, uma pessoa que... A sensação não é que a pessoa vai ser uma atriz, vai ser um ator. E, às vezes, se sensacionaliza mesmo. Mas aí está o que diz o profeta, que você pule da altura que você viva. Entende? Não viveu a vida aí errada, em companhias, fazendo coisa errada, chega na igreja, crente fervoroso. Creio que foi o irmão Green que uma vez contou esse caso aqui, de um evangelista, um pregador chegou na igreja e começou a pregar. E um irmão levantou ali, e gritava, e pulava, e rodeava, e dançava. Até atrapalhava, né? A coisa errada na hora errada atrapalha.
E o evangelista perguntou, e pastor, ele é assim sempre? Sim. Sempre ele faz isso? Faz. Nem os diáconos, não. Ele sempre faz. Quer que a gente chame ele para não fazer isso? Não, deixa comigo. Na hora que o evangelista estava pregando, o irmão não se conteve, levantou e começou os gritos, e pular e dançar, e o evangelista desceu. E foi pular e gritar com o irmão, e abraçou o irmão, e cochichou no ouvido dele. Daí o irmão aquietou, foi para o banco, apagou o fogo, né? E o pastor ficou curioso e disse, depois, o que você falou para ele? Não, eu só perguntei para ele quando foi que ele pagou os dízimos pela última vez. Pronto. Então a pessoa tem que viver o que crê. Entende? Agora, nós não devemos ter medo da sensação. Como é bom você estar orando e vendo que a pessoa acompanha. Amém. Não ficar igual mudos ali. A gente não está orando ao redor de sepulturas, para morto ficar quieto. Você tem que dizer amém, assim seja. Você acompanhar aquilo. Preste atenção, acompanhar. Como é bom o pregador estar pregando e a pessoa comendo e vivendo, olha e vê que a pessoa está absorvendo. Como ajuda. Mas, às vezes, o pregador tem que tirar as vistas porque estão brincando com a criança, se vê que não está nem ligado, nem pode olhar ali, que ele até perde a unção. Tem que olhar para quem está realmente absorvendo. A emoção é correta. Eu tenho mais medo, vamos dizer, cuidado, é daquele tipo farisaico. Não emociono, eu só creio na palavra, ou isso, aquilo, eu só fico aqui. E fica ali igual uma estátua. Os fariseus disseram, você não ouve o que diz a estes a respeito de ti? Quando Jesus ia entrando em Jerusalém. Jesus disse, se esses se calarem, as pedras clamarão. E essas crianças gritando, nunca leste que Deus diz que do peito de inocentes levantou o perfeito louvor? A emoção, e eu digo, quando você está e o Espírito de Deus vem sobre você, não atrapalha a ordem da igreja. Mas eu não pude me conter. Sim, pode, não vem dizer uma bobagem dessa, não. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você pode segurar uma profecia e soltar ela na hora que quer. Entende? Pode, você não atrapalha, porque a ordem maior é a pregação. Mas se é um momento próprio, um clima próprio, o pregador até está deixando aquilo, Deus comandar. Se o Espírito de Deus vem sobre você, deixa que venha. Mas com medo do diabo, você ainda está nessa altura? Isso mostra que a sua vida, você não tem certeza do que vive. Então, mas me deu vontade de gritar, grite, deu vontade de pular, pule, eu não me importo. Entende? Porque se um dia Deus me tomar e Ele quiser fazer eu caminhar de cabeça para baixo por esse forro, eu nem estou aí, se Chapecó, Brasil, quem colegas, eu nem estou aí. Mas eu quero que seja real as minhas emoções, seja de coração. Então, a igreja, ela tem que ter isso. Eu sei que, às vezes, quando são novos e vêm, entende? Houve um tempo que a coisa se extravasou, foi longe, muito longe. Deu problema para os pastores. Mas a tendência é daquilo vir e cair no seu lugar. Não é? Cair no seu lugar. Mas se pega um que já está dizendo que está no seu lugar, está meio morto, se aquele fogão apaga, quanto mais aquele outro que estava só uma chaminha, já morreu há tempo. Não é? É ou não é? É assim, irmãos. Então eu prefiro que às vezes
lidar com a coisa um pouquinho acima da média, entende? Do que a coisa lá embaixo. Porque dá sono, uma abrição de boca, né? A pessoa perde a visão, olha para um lado, olha para outro, levanta, sai, levanta, parece que tem espinho no banco, né? Sinal que não está nem aí. Nem aí. E nós estamos com um problema aí, com a lei aí. Então, temos feito de tudo, vizinhos simpáticos, né? Até agora, mês de fevereiro, temos audiência. Mas também a porta não se abre, não se fecha. Toda hora Não, que é isso, gente? Tem que ter respeito. Vem à casa de Deus, tem que ter respeito, a não ser necessidade extrema. Depois quer que Deus abençoe? Não. Então, as emoções são corretas. Alguém diz, mas eu não salto, Eu pergunto, e quando abaixa e chora? É emoção isso ou não é? Cada um tem uma maneira de extravasar. Tem uma maneira de se extravasar. Mas, eu só digo que morto é que não emociona. O Evangelho, o correto é isso daqui. Não é que as emoções te levam a ter ao Espírito Santo. Não. Mas o Espírito Santo é que te leva a ter emoções. Por onde Jesus passava, o que é que havia? Vida. Aquele defunto, filho da mulher de Naim, ressuscitou. Aquele paralítico da Porta Formosa foi curado. Será que vai ficar quietinho? Nem Jesus dizendo, olha bem, dizendo para aqueles que ele curava, fica quieto, vai, faça o sacrifício como ordena a lei, não diga nada a ninguém. Aí que ele saía, esparramava, tudo ele faz bem, faz ver os cegos e os mudos falar. Não tem como, entende? Segurar. Mas deixa que isso venha dentro de suas medidas. Agora, uma coisa desordenada, feia, costumeira, eu não gosto. E isso no mundo pentecostal, se um dia você for numa igreja pentecostal, que não tem ensino, não tem orientação, você vai ver assim, a irmã, fulano não lavou as suas roupas, olha lá como está o vestido dela, aleluia! O outro lá, aleluia, glória a Deus, e volta para... Gente, isto é o quê? Desrespeito. E além do mais, aquela confirmação na hora errada, irmãos, é igual está tocando uma música e bate uma nota errada, né, Tiago? Se você não aceitar a Cristo, você vai para o inferno. Aleluia, glória a Deus. Essa é a hora de dizer misericórdia. Misericórdia. Não que vá. Certo, que vá. Isso é o quê? Louvar a Deus de uma maneira inteligente, na hora certa, da maneira correta. Isso mostra a educação da igreja, o ensino. Irmão Brano, ele disse que uma vez, numa fila de oração, foi chamada as pessoas, e umas santas mulheres, quando ele foi chamar ela na frente para orar por ela, e ele queria falar com ela, e ela se emocionou e começou a dançar. O irmão Brano disse, irmã, não é isso esse momento, porque é momento, né? Eu quero falar contigo. E aí que ela dançava, e a velha irmã, o profeta disse que é que ela foi mal ensinada. E não recebeu, não teve como ele orar. A outra que veio atrás, da mesma forma. O irmão Brando disse, por certo, já morreu. Quer dizer, a hora de receber a benção, a cura, ela estava fazendo diferente. Por certo, morreu. E a terceira, que era uma senhora lá da sociedade, que vai ver que nem era
evangélica, mas reverentemente foi curada. Então a pessoa tem que ter as coisas na sua hora certa, no momento certo. Como diz a Bíblia, quão linda, quão boas são as palavras na hora certa. Sabe como que elas são comparadas? Quem quiser me dar um presente desse, me dá, mas genuíno. É como maçãs de ouro em bandeja de prata. É muito grande o presente, né? Aquilo deve refletir, deve ser lindo demais. Do lado lá, vou querer uma em cima da minha mesa. É linda, mas agora uma palavra certa na hora errada. Será que dá fruto? Mas eu falei o que... Mas não foi na hora certa. Eu disse que tinha que dizer, não foi na hora certa. Você não planta uma semente, entende, de soja ou milho no tempo do inverno, feijão. Você tem que esperar o verão, a hora certa, o lugar certo. Diz que a mulher, lá vai a nossa pregação, né? Eu vou ensinar vocês, irmãs, eu aprendi isso esses dias. Como é que, para o homem, alguém está me dizendo, e é verdade, a gente foi analisar, ver. Você quer uma coisa hoje dele, você tem que, amanhã, você quer que ele faça uma coisa, você tem que falar um dia antes. É um dia antes. A mulher não, a mulher ela ouve na hora, vai, se estribucha ali, fala aqui, ela assimila mais rápido. Mas o homem é igual o boi velho, sabe? Ele tem a maneira dele. Se você cutuca com a coisa, mesmo certa, na hora ele, não, eu não vou fazer isso. Entende? E se você quer a coisa para amanhã, fala hoje. Depois vocês me contam se vão ter mais resultado ou não. Porque ele, na hora, ele fala, tá, mas depois ele pensa. O homem, ele pensa mais, ele precisa de tempo para pensar. Não sei se a Jandira consegue isso, mas sei lá. Mas, geralmente, ele precisa de tempo para pensar. Mas se cutucar na hora, a coisa não funciona. Precisa de tempo. Então, a palavra certa, na hora certa, quão doce é. Não é assim que diz a Bíblia? Que Deus ajude. Mas depois vocês me pagam a comissão, viu, irmãs? Tá bom? Agora note, vamos terminar, em Gênesis capítulo 15, quando ele ensinou a Abraão a separação, quando Abraão estava pronto para se separar do incrédulo Ló, o mesmo membro morno da igreja, quando Ló foi para Sodoma e se tornou prefeito da cidade e construiu uma bela igreja ali ou alguma coisa, o que quer que ele tenha feito, então Deus se encontrou com Abraão e eles ofereceram um sacrifício de sangue para separação. Vocês estão vendo aqui? Santificação. A palavra santificação quer dizer separar. E confirmou o pacto com Abraão. Irmãos, isso dá muita coisa, né? Não é só crer. Você tem que se separar. Santificar, a palavra santificar significa posto ao lado para o serviço a Deus. E Deus nunca cumpriu sua palavra com Abraão, enquanto ele não obedeceu totalmente. E a palavra era, afaste da tua parentela. Ele levou consigo o sobrinho, o seu filho adotivo. E lá Deus teve que permitir situações para causar essa separação. Às vezes queixamos de certas situações, mas será que não é Deus que permitiu aquilo para a gente chegar no alvo? Pare de querer julgar as coisas de uma maneira rápida. Analise mais profundamente. Pois sem o derramamento de sangue não há separação do pecado. Veja, é através do sangue derramado. Agora observe o que aconteceu. Ele tomou os animais e os cortou no meio. Está
Abraão cuidou até o sol se pôr, e caiu um profundo sono sobre Abraão. E quando ele notou o profundo sono chegando, aquilo significava a morte. Isto é para todos nós, estamos todos indo para aquele grande sono eterno. Agora, nós notamos que imediatamente depois disso, ele olhou adiante dele e um grande horror de escuridão e uma fornalha fumegante. O que é isto? Inferno. Através do vale da sombra da morte, todo homem vai ao inferno, é ali onde ele pertence. E então, logo além daquilo, veio uma pequena luz branca, que foi entre cada um dos cortes de carne, quer dizer, as bandas, dos animais. Abraão tendo a aliança confirmada para ele pelo Senhor Deus, de que como ele iria tomar Abraão e fazer dele um pai de nações, como ele iria salvar Abraão e sua semente. Ele estava fazendo a confirmação da aliança pelo sangue derramado dos animais limpos oferecidos. Agora, como nós fazemos uma aliança? Digamos, por exemplo, irmão Calço, aqui, levante apenas um minuto. Irmão Calço, se eu dissesse, irmão Calço diz, irmão Brana, você virá a mim para a reunião? Eu diria, bem, vamos pensar acerca disso, irmão Calço. Eu diria, bem, eu creio que sim, tudo bem. Eu virei, irmão Calço. Vamos apertar as mãos, vê? Isto é uma aliança. Nós estaremos lá, isto é correto, é certo, vê? Faremos o pacto desta forma. Essa é a maneira que fazemos um pacto. Como fazia? Você sabe que no Japão eles fazem um pacto. Nós usualmente, aqui, quer dizer, no Ocidente, nós usualmente saímos para comer. Os japoneses pegam um pequeno punhado de sal e jogam sal um no outro. É assim que eles fazem uma aliança um com o outro, porque sal é contato e sabor. Vê? Então eles jogam sal um no outro, fazendo uma aliança. Mas nos dias de Abraão, você sabe como eles faziam um pacto lá, nos países orientais então? Eles matavam um animal e eles ficavam sobre essas partes mortas do animal, eles escreviam em um pergaminho, ou pele de cordeiro, o que quer que fosse, e fazia esta escrita judaica, a aliança, ou o que quer que fosse. E então eles, sobre esse corpo do animal morto, eles faziam um juramento que se eles quebrassem este pacto, se eles fossem cortados, que eles seriam cortados em pedaços como aquele animal morto que estava ali. Então eles tomavam a pele e a rasgavam, e um mantinha uma parte e o outro mantinha a outra. E então, quando essa aliança fosse trazida de volta, quando a aliança se cumpria, essas duas partes tinham que se encaixar e formar aquela pele. E então as letras se encontravam, letra por letra. Esta era a forma que a aliança foi confirmada com Abraão. Cada parte do animal, entende? Um pergaminho era escrito, é igual isso aqui. Ó. Vamos fazer assim. Ó. Você fica com a parte ou com a outra. Quando se cumpre, então, podemos ver que a coisa se ajunta, letra por letra, detalhe por detalhe, ângulo por ângulo. Assim era o pacto antigamente. E na cruz, o que houve? Jesus foi partido. Ele estava lhe mostrando o que ele iria fazer nos tempos futuros, através da semente real que ele prometeu, ainda que ele não tivesse filhos. Ele havia prometido o filho que ele o teria. Ele tinha 75 anos de idade e Sara 65 quando a promessa foi feita. E passaram-se 25 anos até que a promessa fosse cumprida.
Mas Deus manteve sua promessa com ele, porque Abraão manteve a fé em Deus. Agora, todo o tempo, ao invés de ficar mais fraco, olha bem, passando os anos, antes de Abraão ficar mais fraco, Abraão ficava mais forte. A Bíblia diz, ele estava mais forte, dando louvores a Deus, ele sabia que isto iria acontecer. Não importava quanto tempo demorasse, isto iria acontecer, e iria acontecer. Como pessoas dizem hoje, eles dizem, a Bíblia diz, não é nada diferente do tempo em que nossos pais se foram, eu tenho ouvido da vinda do Senhor, desde que eu era um pequeno garoto, minha mãe disse que ela ouvia sua mãe falar sobre isto, não existe tal coisa. Vocês lembram, Pedro fala isso, né? Você vê, então eles vão e comem, bebem, se casam, você vê isso? Eles saem e começam, por quê? Nunca houve nenhuma confirmação disto em seus corações ainda. Mas quando Deus uma vez confirma isto em seu coração, ao invés de, se você é realmente uma verdadeira semente de Abraão, ao invés de ficar mais fraco, conforme vê os dias passarem, você ficará cada vez mais forte. Você diz, bem, a minha avó não viu, a minha mãe não viu, se eu não vir isto, eu estarei procurando por isto. Se eu não vir, meus filhos verão. Estou crendo nisto. Se eu adormecer no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo turno, cada era da igreja, da primeira até a era da igreja até a última era da igreja. Esses são turnos que são vigílias. Se eu adormecer em qualquer uma delas, não importa onde esteja, eu vou me levantar naquela manhã. Então eu vou estar pronto, crendo que Ele está vindo para esta era. Mas, quando se torna preguiçoso e diz, bem, eu ouvi essas coisas e segue adiante, não é a semente de Abraão. A semente de Abraão não volta atrás. Você está vendo que é o tipo do crente. A natureza é a mesma. Eles não ficam para cima e para baixo, dentro e fora, e se desviam um dia e vão à igreja no outro dia e depois saem. Eles permanecem firmes. Hoje está na ceia, daqui uns dias não está, hoje está na igreja, e daqui... Não. Eles são constantes. Semente de Abraão é como Abraão. Irmãos, eles estão em Cristo e eles estão firmes. Nada pode abalá-los. Porque Jesus disse, sobre esta rocha edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus fez aliança com Abraão e sua semente depois dele. E aquela igreja estará ali sem mancha ou rugas. Você pode simplesmente descansar nisto. Então você vê este pedaço de tecido que havia naqueles dias, não tecido, mas uma pele, ela era partida. Um homem ficava com uma parte e o outro com a outra parte. E então, quando o pacto fosse trazido à sua plenitude, então eles os ajuntaria novamente. E não haveria forma de personificar isto, porque aqueles dois pedaços tinham que ser exatamente iguais. Iguais na pele e também nas escritas. Eles tinham que se encaixar letra por letra. Agora, isso é exatamente o que Deus fez pela semente real de Abraão. Agora, eu sei que Isaac era semente de Abraão potencialmente. Era a semente natural de Abraão, mas não a semente real de Abraão. A semente real de Abraão era Cristo. A semente real de Abraão era Cristo, a semente real. Isaac era apenas substituto até que Cristo viesse, o qual era a semente de Abraão. Agora, a verdadeira semente de Abraão, crer na promessa da mesma forma que Abraão creu, porque para Abraão
e sua semente após ele. Agora observe o que Deus fez para a semente real, para confirmar a aliança. Ele tomou a Cristo, que era a semente de Abraão, no Calvário. Ele o partiu, ele tirou o espírito dele e colocou seu corpo na sepultura e sua alma no inferno. E o ressuscitou ao terceiro dia e ressuscitou seu corpo e o levou para a glória. E ali enviou o espírito de volta e manteve o corpo à sua destra. O que houve? Vou repetindo aqui para vocês. No Calvário, Deus partiu, Jesus. Pai, tua mão entrega o meu espírito. Seu corpo foi à sepultura, sua alma foi ao inferno, pregar para os espíritos em prisão, né? E o que fez ao terceiro dia ressuscitou. Aquele corpo está à destra de Deus, nunca saiu dali. E ele tem que permanecer ali, representando o sacrifício como cordeiro. O dia que ele sair dali, a misericórdia termina. Isto é o que diz as Escrituras. Então, o que fez Deus? Reteve este corpo ali, está ali. E o Espírito, ele fez o quê? No dia do Pentecoste, veio sobre a igreja. Aí está as duas partes. Se a pessoa tem o Espírito, ele tem a parte correta. Se não tem, o sacrifício para ele não tem validade. Então, a prova que tem é o Espírito Santo. Por isso, a igreja, você deve ter os seus olhos no Espírito Santo, em Deus, quer dizer, obter Deus em sua vida. Por quê? Porque essa é a identificação, é o sinal, é a passagem que te dá direito de entrar neste ônibus e ir para a glória. Vocês entendem isso? É o Espírito Santo. Qualquer outra coisa, tudo bem, mas o necessário é isto. O Espírito Santo é Deus vivendo em você. Não é Deus te visitando e indo embora. Não, não é isso. Muita gente pensa que o batismo do Espírito Santo é receber uma emoção, é receber uma visita de Deus. Eu não quero visita, eu quero que Ele venha e faça uma morada permanente. Amém? Então, enviou o Espírito de volta para viver na igreja, para fazer uma igreja com tamanha vida de Cristo nela. Na ressurreição, os dois se encaixarão, noivo e noiva. A igreja e Cristo serão exatamente iguais, com o mesmo tipo de ministério, mesmo tipo de poder, mesmo tipo de espírito. Ele levantou o corpo de Jesus Cristo e o colocou à sua destra, sua mão direita, e derramou o Espírito sobre a igreja no dia de Pentecoste. Foi assim que Deus provou sua aliança com sua igreja. E Jesus disse: aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. E nós vemos que esta é a forma que Deus confirmou a aliança com sua igreja. Amém. Com oferta de sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, ele santificou aquela igreja, então, limpou-a e separou-a. E quando a separação vem, significa posto de lado. Na verdade, a palavra santificar é uma palavra grega composta que significa santificado, limpo e separado para serviço. Agora, o altar santificava o vaso, e então eles o separavam para serviço. Então, quem foi o primeiro mensageiro na terra que pregou justificação? Lutero, para a semente. Qual foi a próxima mensagem? Wesley, os metodistas pregaram santificação. A segunda obra definitiva da graça. Nós vemos, todos nós,
nós vemos, todos nós sabemos disto, estamos cientes disto. Agora olhe o que ele fez a Abraão pela justificação. Ele o fez para a sua semente. O que ele fez para Abraão através da santificação? Separação. Quando ele fez a mesma coisa. Quando a igreja se separa de todas as coisas do mundo, então Deus aplica o sangue sobre ela. Que coisa, né? Agora, então, quando ele faz isto, então você não vai querer mais fumar, beber, não vai mais sair por aí se comportando mal. Vocês são um povo separado, isto é correto. Deus te separa como um povo peculiar. Muitos crentes manufaturados vão seguindo todas estas coisas, mas ainda a verdadeira igreja, estou falando da verdadeira semente de Abraão, aquela que realmente é a semente. Agora, note a próxima coisa que ele fez. Depois de fazer isto, nós vimos, ele chamou Abraão pela graça. Ele chamou Abraão pela graça, digam amém. Ele chamou sua igreja pela graça? Amém. Ele santificou as obras de Abraão por um sacrifício de sangue? Amém. Ele fez a mesma coisa aqui através de Wesley? Amém. Então nós vemos aí os dois passos da igreja: justificação com Lutero, santificação visto em Abraão, né? A chamada e o sacrifício sobre ele. Que Deus vos abençoe. Vamos ficar de pé. Deus abençoe a vocês da internet, o que ouvirão essas palestras, esses comentários. Eu espero que cada um possa fazer como Maria, guarde em seu coração. Isto é vida para vocês. Preciosíssimo Pai, queremos lhe agradecer por nesta manhã o Senhor ter nos abençoado muito, Senhor, e nesta calma podemos receber o orvalho das tuas bênçãos, do ensino. Eu rogo que o Senhor faça com que este orvalho possa repousar em cada coração e se estabelecer ali. Dê a graça para cada um dos teus filhos e filhas e abençoe a todos que se inclinam para ouvir a tua palavra e, ó Deus, dar tempo para o Senhor. Que sejam em tudo recompensados. Em nome de Jesus. Amém. Então, bom dia a todos, até à tarde. Estejamos aqui.